Bom dia a todos, né? Um bom domingo, que a gente esteja com o nosso coração cheio de paz, de alegria, né? Com esse tempo gostoso, né? Apesar de ser inverno, tá um dia de sol, então a gente só tem que agradecer, né? Que vai dar para aproveitar bem. E também na parte espiritual, a gente tem que ver que esse é o nosso momento, né? De paz, de reservar uns minutos, né? Para estar em contato com as palavras de Deus, para melhorar o nosso coração, melhorar o nosso entendimento, nos dar mais forças, né? Então a gente tem sempre que pensar nisso, que a gente está aqui para se recuperar um pouco. E tem essa mensagem que eu coloquei na lousa aqui do Lorival Lopes, que ele fala que a gente tem que se manter firmes, né? Nas lutas, nas dificuldades, porque, como se diz, né? É através dos obstáculos, das dificuldades que a gente vai aprimorando o nosso modo de ser, vai se fortalecendo, porque falam que não existe assim, não existe felicidade assim, do nada, né? Tudo tem que ter um certo sacrifício pessoal. Então, se a gente quer ter alguma coisa a mais, a gente tem que lutar por isso, né? E esse é o valor que a gente vê nas coisas, porque quando a gente consegue uma coisa muito fácil, às vezes a gente não dá valor, mas se a gente tem que lutar por isso, a gente se sente mais alegre, né? Depois que a gente consegue. E aqui diz assim, né? Complementando. Para alcançar o pleno êxito, é preciso retemperar-se na luta, vencer a si mesmo. Coloque-se nas mãos do Senhor da vida e aguarde resoluto. Incorporar-se com resignação e prazer à marcha da vida é mostrar amor a Deus. Ou seja, a gente tem que... a gente não pode desistir, a gente tem que seguir em frente, né? Porque é através disso que a gente vai ter realmente a felicidade que a gente tanto busca. Que assim seja. Vamos lá então, mais uma vez, muito bom dia. Que Jesus nos abençoe, que fortaleça o nosso coração nesse momento, para que de alguma forma nós possamos dilatar a nossa capacidade de entendimento, de compreensão, para que a gente possa observar, né, as lições que a espiritualidade sempre nos oferece, no sentido de fazer aprimorar, né, o nosso caminhar, que a gente possa entender tudo aquilo que se passa em torno de nós e amadurecer espiritualmente, né? É que nem a Lirita falou na introdução, esse processo é um processo lento, né? Mas árduo, difícil, mas necessário, porque nós estamos aqui na Terra para isso, né? E não adianta esmorecer, né? Não adianta a gente desanimar, porque na verdade é isso que vai fazer com que a gente consiga nos fortalecer, olhar para dentro de nós e ver de verdade aquilo que precisa ser transformado, mudado, para a gente melhorar a nossa caminhada, né? Para viver com mais objetividade. Esses dias, na quarta-feira, estávamos falando sobre a busca do homem novo, né? Que é justamente esse processo, né? Esse trabalho que todos nós temos que ter de amadurecer espiritualmente, né? Então a gente pode... Porque na verdade esse assunto, ele não se esgota, né? Esse assunto ele é constante, principalmente... Bom dia. Principalmente quem quer amadurecer espiritualmente, né? E a gente pode continuar falando sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, tudo bem, eu estou aqui na Terra para melhorar o meu coração, para amadurecer espiritualmente, mas existe uma fórmula, né? Existe um procedimento correto para se fazer isso, né? Não existe uma fórmula, né? Cada um tem que viver e procurar descobrir a sua melhor forma de amadurecer, de buscar as soluções do problema, né? É assim mesmo, Deus fez dessa forma para que haja dentro de nós essa busca, né, da criatividade, da inteligência, da capacidade de solucionar os problemas. Mas uma coisa ficou muito claro na palavra de quarta-feira, que a gente
a gente tenta buscar isso muito fora de nós, mas na verdade a solução de todos os problemas está dentro do nosso coração. As pessoas não entendem isso, né? A maioria das pessoas querem buscar a solução de tudo isso fora. Isso faz parte do nosso amadurecimento, isso é uma atitude das pessoas que ainda não amadureceram espiritualmente, né? Então até confortável, né, a gente falar assim, não, alguém lá de fora vai resolver os meus problemas. Não resolve. Porque quando nós falamos de renovação espiritual, nós estamos tratando de nós, da nossa pessoa, do nosso espírito, né? E isso tem que ser resolvido aqui dentro, né? E Deus, em sua infinita bondade, colocou tudo aquilo que nós precisamos para solucionar todos os problemas dentro do nosso coração. Não é à toa que Jesus falou assim, ó, o reino de Deus está dentro de você, está dentro de vós. E é verdade, né? É verdade. Mas na mitologia, eles falam que, é um exemplo, né? Só para a gente entender essa questão da evolução, né? Que é muito importante. E às vezes a gente bate cabeça, tenta resolver, não consegue. E a gente tem que ser criativo, né? A gente tem que ser inteligente, procurar saber como eu posso sair dessa encrenca, como eu posso resolver os problemas, né? Então, a história é o seguinte, um ser humano subir num monte querendo empurrar uma pedra, né? E ele vai até um certo ponto. Só que quando ele chega nesse ponto, ele já não suporta mais de cansado, muito cansado. E a pedra passa por cima dele, cai novamente, vai lá para o início, né? Lá no pé da montanha. E ele então desce, recobra as energias, né? E talvez naquele dia ele não consegue mais, está muito cansado, aí ele vai todo novamente. Só que chega a um determinado ponto, as forças dele não é o suficiente. E a pedra volta novamente. E ele vai fazendo isso várias vezes, até que o objetivo dele é fazer com que aquela pedra chegue lá no topo da montanha. Ele consiga transpor isso. Mas ele não consegue. Então ele acredita numa divindade. Então ele ora, Senhor, me ajuda a levar essa pedra lá no alto, né? E ele vai novamente e não consegue. Isso se repete por muito tempo. Assim é a nossa vida, né? Só que chega um momento que ele fica tão cansado, tão exausto desse movimento cíclico, né? Dele não conseguir atingir o seu objetivo e gastar tanta energia, que ele para e pensa, fala assim, peraí, eu preciso descobrir uma forma de fazer isso. E aí ele pensa, e se eu fizer ao longo do caminho pontos de parada, né? Pontos de estacionamento, quer dizer, eu vou recobrar energia e vou continuar. E assim ele pensa, e assim ele faz, e aí ele consegue atingir o objetivo dele. É lógico que é uma historinha para a gente ilustrar a nossa caminhada terrena, é assim. Às vezes a gente está tentando resolver coisas que não está surtindo efeito, nós não estamos conseguindo atingir o nosso objetivo, porque não estamos voltando-se para o nosso interno. O que aconteceu com ele? Ele, cansado de tanto sofrer, de tanto tentar atingir o seu objetivo sem sucesso, fez com que ele pensasse, fosse criativo, né? Que ele entrasse dentro de si mesmo e encontrasse a solução daquele problema, e ele encontrou. Se eu tiver os pontos de apoio, eu vou gradativamente indo de ponto a ponto até chegar no meu objetivo. Assim também é a nossa vida, né? E a doutrina espírita, com tudo aquilo que ela nos oferece, ela vem dizer exatamente a necessidade que nós temos de encontrar as soluções desses problemas no nosso íntimo, né? Então são tantas ferramentas, são tantas questões que eles trazem para nos favorecer a resolver, porque todos nós estamos aqui para aprender, para amadurecer espiritualmente, para resolver aqueles problemas emocionais que nós temos. O relacionamento entre as pessoas é uma coisa muito importante de ser trabalhada, né? Então todas essas questões fazem parte do nosso amadurecimento, mas não existe uma fórmula. Faz assim que vai dar tudo certinho, porque se existisse uma fórmula, Deus em sua infinita bondade, né? Embora que Ele quer que a gente aprenda, Ele fala ali, ó, faça isso que vai dar tudo certo, mas aí nós não teríamos o mérito da conquista, né? E o que Ele quer é exatamente isso, que a gente amadureça espiritualmente. E esse amadurecimento espiritual está contido na busca, né, da nossa intimidade espiritual, na solução de todos os problemas. Então tudo isso que a espiritualidade vem nos trazendo, já é milenar essa lição, né? Começou lá atrás com Moisés, né, trazendo os 10 mandamentos,
aquelas lições antigas, depois veio o Novo Testamento, não é? Com a vinda do Cristo, de Jesus, e todas aquelas lições amorosas, e depois veio tantas outras mensagens da espiritualidade, tantos outros espíritos que reencarnaram na Terra, trazendo luz à humanidade, e o Espiritismo, né? Já que nós nos movimentamos no seio do Espiritismo, essas lições que a espiritualidade nos trouxe, né? Essas necessidades que nós temos de fazer essa correção interna. Então são muitas questões, e uma das questões assim que mais nos prende para que a gente não consiga avançar é essa questão do relacionamento, da necessidade de você perdoar, de você compreender o seu semelhante. Tudo isso parece muito pouco, mas não é muito grande, porque na verdade é isso que nos prende muitas vezes, né? Você guardar mágoas, ressentimentos no coração, aqueles acontecimentos do passado que muitas vezes fica remoendo dentro de você. Tudo isso a espiritualidade tem falado que tem atrapalhado muito a nossa caminhada, né? E aí a gente tenta resolver isso e não consegue, mais ou menos como a história do nosso amigo empurrando a pedra morro acima, né? Então nós precisamos ser inteligentes. Como eu preciso resolver isso? Uma das coisas que a gente precisa fazer, que a espiritualidade tem falado muito e tem insistido muito nessa questão, é encontrar dentro de nós a humildade, né? Porque se nós nos posicionarmos perante todas as situações com orgulho, com vaidade, né? Usando o nosso egoísmo, tudo isso, todos esses sentimentos, com certeza a gente não vai conseguir avançar, né? A gente não vai conseguir avançar. A gente tem que entender que a gente precisa afrouxar, ter essa humildade, né, de reconhecer que somos imperfeitos e começar a solucionar isso, né? Não ter medo muitas vezes de pedir perdão, de pedir desculpas, de conversar com as pessoas, falar assim, olha, eu realmente cometi muitos erros, né? E não está bom isso para mim, eu preciso solucionar isso dentro do meu coração. Se você não quer falar com a pessoa que você agrediu, se você não quer fazer, faça isso internamente, com você mesmo. E na maioria das vezes, o nosso maior inimigo, o nosso maior entrave, somos nós mesmos, né? Esses sentimentos mal resolvidos, essas questões emocionais, que na maioria das vezes nos atrapalham, né? Então vamos lembrar da história do nosso amigo. Ele foi encontrando aqueles pontos de apoio, né, para ele poder angariar força. Então não precisa ser de uma vez. Nada que nós fazemos aqui na Terra precisa ser do dia para o outro, não. É um processo, a espiritualidade tem falado isso, é um processo, é um amadurecimento. Então, lenta e gradativamente, vai criando coragem, né, de você enfrentar você mesmo, né, de se olhar para dentro de si e falar, não, eu preciso resolver isso, e vou um pouquinho de cada vez, né, lentamente, mas vou fazendo, porque eu sei que eu vou atingir os meus objetivos. Então essa é a busca desse homem novo que nós começamos a falar na quarta-feira e que a gente pode estender falando durante muito tempo, porque na verdade é isso que nós estamos fazendo na Terra, é buscar esse homem novo, é transformar isso, o nosso coração, é melhorar, é aprimorar tudo que nós pudermos. Eu olho às vezes no meu passado, alguns anos atrás, eu tinha muito hábito de ir na casa da minha mãe, né? Às vezes depois do trabalho, que eu trabalhava às vezes de madrugada, às vezes lá de manhã, tomar um café, conversar com ela, e eu tinha o hábito de reclamar muito, falar dos meus problemas, sabe? Aquela coisa que você tem, eu preciso abrir o coração, falar, e tudo bem, em algum momento é até bom isso, é até interessante, mas você fazer isso constantemente não é bom, não é legal. E aí eu fui aprendendo, a vida vai batendo, né? A gente vai aprendendo, que nem o moço da pedra, né? Chega uma hora que, você cansa, você fala, não, eu preciso encontrar a solução. E eu encontrei, falei assim, não, peraí, eu não posso fazer isso. Eu não posso ficar reclamando das coisas. Porque conforme você vai reclamando das coisas, você vai engordando o problema. Você vai dando vida a ele, né? Então, você tem que só ter gratidão. Como dizia Paulo lá atrás, né? Dê graças a tudo. E nós precisamos fazer isso, ter gratidão a Deus pela vida. Os problemas, as dificuldades são lições, né? Não precisamos ficar falando para as pessoas, porque nós temos aquela necessidade de falar para as pessoas dos nossos problemas, para que as pessoas tenham dó de nós, né? Esse sentimento de autopiedade. Para que isso? Isso não funciona, não é bom. Isso só demonstra a nossa pequenez espiritual.
Então, vencer as dificuldades uma vez por dia, né? Todo dia, um pouquinho mais. É assim, não adianta a gente querer fazer tudo, mas é necessário olhar para dentro de si e fazer. O que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo comigo que eu não amadureço? Por que eu continuo sofrendo? Né? Por que tem dias que eu acordo totalmente desanimado, desinteressado pela vida? Então, todas essas questões, né, podem ser solucionadas, podem ser resolvidas, mas desde que haja humildade no nosso coração. A gente olha dentro de nós e fala assim, não, Deus ele vai me auxiliar, mas Ele não vai resolver o meu problema. É que nem o nosso amigo que orou a Deus pedindo para que Deus ajudasse ele a levar a pedra. Deus estava ajudando a todo tempo, né? A todo tempo. Mas o que ele esqueceu de fazer era o seguinte, era ir dentro dele e ver qual que seria a solução do problema, até que ele resolveu. Falou, não, eu preciso criar pontos de apoio e eu vou conseguir atingir o meu objetivo. É assim também na nossa vida. Parece às vezes que não tem solução os nossos problemas. São tantas dificuldades, né, de relacionamento com os filhos, com a mulher, com o marido, as dificuldades financeiras, as dificuldades da própria vida, né, o ganha-pão, o sustento, o pagamento das contas, tudo isso é um universo de problemas, de dificuldades e desafios que vai nos fazer melhor. Mas a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? Se a gente não souber, a gente vai só gastar energia e não vai atingir os nossos objetivos. Então, os benfeitores espirituais estão trabalhando na espiritualidade sempre para nos oferecer inspiração, orientação, incentivo, mas a solução mesmo, né, do problema está dentro de nós. E como nós falamos no início, não existe uma fórmula. Né? Pelo menos até agora eu não descobri, né? Não existe, porque às vezes depende muito de cada pessoa, né? Cada um tem um jeito de fazer uma coisa, não é verdade? Você pode pegar dois profissionais que fazem a mesma coisa, cada um vai fazer de maneira diferente, mas vai fazer, né? Então é aquele momento, é a sua habilidade, é o seu jeito, né? Então nós vamos ter que descobrir qual a melhor maneira de caminhar, né? Existem algumas coisas que nos facilitam caminhar com mais segurança, que é isso que nós estamos falando. Não ficar preso a sentimentos do passado, procurar jogar fora de si, de você, todo esse sentimento de mágoa, de ressentimento. Procure conversar com as pessoas, viva mais leve, mais tranquilo. Mas a solução dos problemas aí começará a surgir, né? Você vai descobrir isso dentro de você, mas não existe uma fórmula, existe simplesmente trabalho, né? É trabalho, é dedicação, é perseverança. Essa palavra é muito complicada, é muito difícil, porque quando a gente está realmente cansado, né? Você fala assim para a pessoa, tem que perseverar, é que nem um amigo lá da pedra. Se ele chegasse lá embaixo, nervoso, né? Ele já tentou várias vezes, a pedra não consegue chegar onde ele quer. E você chegar lá para ele, você tem que ser perseverante. Ele falou, some daqui, porque eu não quero saber dessa palavra perseverança. Porque eu estou perseverando, eu estou tentando, não estou conseguindo. Então essa perseverança é o quê? Para, estaciona, pensa, né? E reflete como resolver. É perseverar, mas de jeito inteligente. Não perseverar, continuar fazendo a mesma coisa. Porque assim, às vezes as pessoas querem ser felizes, querem ter saúde, querem ter ambiente de paz na sua casa, mas você começa a conversar com a pessoa, como que é a sua vida? Eu não levo desafio para casa, eu gosto de brigar com todo mundo na rua, eu sou assim, eu sou assado. A pessoa começa a falar para ela de como ela é. Aí você fala, nunca essa pessoa vai conseguir atingir esses objetivos, de maneira nenhuma. Quem consegue ter felicidade dentro do seu lar, sendo que na rua ele arruma confusão com todo mundo? Difícil. Quem consegue ter paz íntima se a pessoa é intolerante, né? É aquele pavio curto. É difícil, é muito complicado. Então, percebe? Tudo está aqui dentro. Tudo. A solução de tudo está aqui dentro, né? Às vezes você fala assim, eu quero paz no meu ambiente, então, melhore você, né? Como nós falávamos na quarta-feira, nós temos que ter essa preocupação de fazer todos os dias, procurar ser uma versão melhor do que nós somos o dia anterior, né? Falar para você mesmo isso, falar assim, amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje, muito melhor. E assim a gente vai trabalhando o nosso mental e o nosso sentimento e construindo isso,
construindo isso. Essa é uma lição muito importante, já é atual, né? A espiritualidade tem falado que nós precisamos usar mais a nossa mente. A nossa força mental, ela transforma tudo, ela modifica o cenário de maneira geral, e é verdade. O que fez o nosso amigo solucionar o problema dele? Foi o mental, né? Junto com o sentimento, dizer, puxa, eu estou sofrendo, preciso resolver, preciso atingir o meu objetivo e vou lá dentro. Aí ele buscou dentro do mental dele a solução do problema, né? Então é assim, vamos construindo o nosso amanhã, vamos projetando a nossa vida. Eu vivo com uma pessoa difícil, então eu vou projetar aquela pessoa amanhã já vai ser menos difícil, vai ser um pouco menos. Vamos imaginar luz sobre ela, né? Às vezes a gente tem uma pessoa que a gente gosta muito, por exemplo, e ela tem algum tipo de problema, um vício. Vamos pegar esse dia a Lini estava contando do caso de uma pessoa que é alcoólatra, né? A gente fica muito entristecido, a pessoa chega a ficar internada, né? Então vamos supor, eu quero solucionar a vida dessa pessoa, eu quero ajudá-la, né? Lógico, nós vamos orar para que Deus o abençoe, ilumine, mas o que trabalha mesmo, o que vai realmente fazer toda a diferença é o nosso mental, junto com o nosso sentimento. É iluminar aquele ser de luz, imaginar ele saudável, ele já não querendo mais usufruir o álcool, né? A bebida, ele lúcido, né? Assim, bem consciente. Percebe? Então nós vamos construindo um cenário diferente. A nossa mente, aliado ao nosso sentimento, vai transformando tudo, né? É claro que não é um trabalho, como nós falamos, de 24 horas, não é uma coisa que você aperta um botão e resolve, não é assim, mas é um processo que a gente vai aos poucos, lentamente, atingindo os nossos objetivos, né? A vida é assim. Então, o que é maravilhoso na doutrina espírita é justamente isso. A espiritualidade não soluciona os nossos problemas, mas essas ferramentas que eles nos trazem, nos ensinando que tudo isso nós podemos usar a nosso favor, nos abre um caminho muito maior, né? Esse véu começa a se levantar e a gente vê a luz, mesmo que esteja um pouco distante, mas a gente percebe que existe uma luz a ser atingida, né? E que é possível atingir. Então, gente, é usar tudo isso que nós temos aprendido. Essa questão mesmo que nós falamos do perdão, né, de tirar de dentro do nosso coração mágoas, ressentimentos, esses sentimentos que nos atrapalham, já é um assunto milenar, né? O Cristo, ele se apegou tanto a isso que o seu evangelho está repleto de lições referentes ao perdão, né? E nós precisamos não só perdoar os nossos semelhantes, mas o auto-perdão. Descobrir, tirar de dentro de nós pensamentos, ideias ou coisas que aconteceram no passado que nos maltratam até hoje. Eu cometi erros no passado e isso me incomoda até os dias de hoje. Joga fora essas emoções, joga fora esses sentimentos, porque isso não está te fazendo bem. E não faz mesmo, né? A gente vai ficando fraco. E na hora que tiver que empurrar essa pedra para o alto da montanha, nós não vamos ter força, né? Então nós precisamos buscar energia, livrar o nosso coração, aliviar o nosso espírito, e aos poucos a gente vai vencendo a nós mesmos, né? Porque a gente acha que os desafios são fora, não é. Os desafios, eu sempre falo isso nas nossas preces, nas orações, as imperfeições que nós carregamos, todos nós carregamos, e essas imperfeições estão aqui dentro, não está fora de nós, é aqui que tem que ser trabalhado, né? Você pode viver num ambiente hostil, você pode viver num ambiente horrível, mas se você estiver em paz, se você tiver luz, está tudo bem, está tudo bem. Você é forte, você sabe se livrar de todas as energias malignas, entendeu? Então é nós que precisamos melhorar o nosso coração, o templo da nossa alma tem que ser trabalhado, né? Nós temos que fazer uma asepsia no nosso templo espiritual, e à medida que você vai fazendo isso, você vai caminhando com mais segurança, você vai tendo mais alegria de viver, você vai tendo mais segurança e confiança em você mesmo e na espiritualidade, porque quando você consegue vencer tudo isso, você fala assim: puxa vida, realmente eu não estou sozinho, né? Os benfeitores estão comigo, eu estou mais forte, eu sei que tudo isso que eu estou fazendo está surtindo efeito e vai melhorar a cada dia, né?
Então, nós temos que pensar assim, nós temos que agir assim, nós temos que usufruir dessa capacidade de criar, coisa que a humanidade não entendeu até os dias de hoje. Mas essas lições modernas que vêm chegando da espiritualidade nos diz exatamente isso, nós somos criadores também. Não é só o nosso Pai que cria, nós também criamos. Você pode criar um ambiente bom ou você pode criar um ambiente péssimo, depende de você. E tudo depende de nós. O nosso caminhar é assim. Os benfeitores espirituais já falam isso há muitos anos. Nós somos construtores do nosso futuro. Somos projetistas, engenheiros, operários do nosso futuro. Cada dia, cada momento, cada pensamento, cada palavra, cada ação são a argamassa e os tijolos que você está construindo o seu futuro. É isso. Nós estamos pavimentando isso. Agora nós achamos que é destino. Não, eu nasci para sofrer, eu vou ter que sofrer. Não, nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para ser felizes. Nós nascemos para ter grandeza espiritual, para usufruir de tudo isso. Mas às vezes as pessoas ficam tão presas a coisas pequenas, tão presas a sentimentos destruidores, que não conseguem avançar, Não consegue. Então ele fica lá como o nosso amigo da história. Vai ficar o resto da vida, vai passar uma existência inteira tentando empurrar pedra ao topo do monte e não vai conseguir. Não vai conseguir, porque não teve humildade de parar, de olhar para dentro de si e pensar, o que eu posso fazer para mudar? E a gente já falou, várias pessoas que fazem explanações evangélicas falam isso, Não adianta você fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Não é assim, é matemático isso. Você tem que fazer as coisas diferentes para acontecer de maneira diferente, Então, gente, é isso. É a continuidade praticamente da nossa conversa de quarta-feira. É esse homem novo que tem que surgir no seio da humanidade. A humanidade precisa disso. Nós precisamos expandir a nossa consciência. A espiritualidade está carente disso, porque existe um projeto muito maior para todos nós. Existe, olha como é maravilhoso, arrepia quando nós falamos. Porque é verdade. Às vezes nós nos colocamos em situações tão pequeninas, mas não somos. Somos seres que podemos fazer muito, muito, muito mais do que fazemos. Então, com certeza, Jesus, em sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, Ele sabe qual pode ser o seu futuro. E Ele quer que você desperte o seu coração. E é esse momento, é esse instante. Então, persistir um pouco mais, insistir, para que a gente possa realmente vencer aquilo que precisa ser vencido e fazer o nosso melhor, para que um dia, quando tivermos saído daqui, que a gente possa sair com o nosso coração em paz, tranquilo, Então, gente, essa palavra da manhã de domingo de hoje, que essa semana seja uma semana abençoada, que a gente possa levar esses ensinamentos conosco, que quando a gente chegar lá dentro da nossa casa, que começar a surgir as dificuldades, os problemas, que a gente possa lembrar, não, eu sou capaz. Vamos ficar com a figura desse amigo que tentando subir a montanha, Vamos pegar a ideia dele, Vamos um pouquinho de cada vez. Para um pouquinho, descansa e aí você continua, Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Que assim seja. Que assim seja. Então, mais uma vez, cheios de gratidão ao nosso Pai Maior, pelos ensinamentos de hoje, pelos nossos amigos espirituais que estão aqui presentes, nos fortalecendo. Nós vamos levar o nosso pensamento e o nosso coração com as melhores vibrações possíveis em direção dos nossos irmãos sofredores que ainda não encontraram o caminho mais correto para levar suas vidas. Que eles possam ter a certeza de que Deus está nos auxiliando a todos os momentos e que possam usar a criatividade, a boa vontade, a fortaleza interior para mudar o seu modo de ser.
Vibremos pelos nossos irmãos enfermos, para que todos sejam auxiliados, que todos possam trabalhar pela própria cura. Da mesma forma, para os nossos irmãos perdidos nos vícios, que eles possam ter força, coragem, resignação, para saber que eles podem muito mais, que eles têm muita força interior para vencer essa dificuldade que é o vício. Vibremos pelo Brasil, nossa pátria amada, para que sejamos dignos de viver aqui numa terra tão abençoada. Vibremos pela paz no nosso planeta Terra, que todos nós possamos ser mais tolerantes, mais compreensivos, ter mais respeito e mais fraternidade para conviver com todos. E por fim, vibremos por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para que possamos ter sempre em mente que o nosso destino é evoluir, crescer, fazer o bem e sermos pessoas melhores a cada dia. Que assim seja. E mais uma vez nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por essa grandiosa oportunidade de estarmos aqui, nesse ambiente acolhedor, amigo, preparado antecipadamente para que pudéssemos nos sentir confortáveis espiritualmente. Obrigado, Jesus, pelo teu amor infinito, por tudo aquilo que nos oferece. Obrigado, Senhor, por esse dia radiante que mais uma vez se abre a todos nós como possibilidade de aprendizado, de renovação. Obrigado, Senhor, pelos benfeitores amigos que quebraram as barreiras dimensionais para chegar até essa casa e trazer a todos nós esses eflúvios necessários para o nosso fortalecimento íntimo. Obrigado a esses amigos amorosos pelo abraço, pelo incentivo, pela intuição, pela inspiração e pela palavra de hoje, que mais uma vez nos chama a atenção para a necessidade de despertamento. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de aprender, de servir. E nós te pedimos, Senhor, que possamos sair daqui levando em nosso coração esse desejo, essa vontade ardente de querer ser cada dia melhor, para que nós possamos, no dia de amanhã, sermos trabalhadores mais fiéis na tua obra de amor e de paz. Que assim seja. Graças a Deus.